Avanço após pressão dos municípios, CCJ do Senado aprova a recomposição de perdas do FPM. Sátiro Salles com a informação. A recomposição das perdas do Fundo de Participação dos Municípios nos meses de julho, agosto e setembro foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta-feira. A medida é uma das principais conquistas da mobilização municipalista promovida pela Confederação Nacional de Municípios, em conjunto com as entidades estaduais, que reuniu cerca de 3.000 prefeitos em Brasília nesta semana. A CCJ também aprovou um requerimento de urgência para que a matéria siga direto para apreciação no plenário. O presidente da Confederação, Paulo Zielkowski, comemora a aprovação e pede que os gestores municipais continuem se mobilizando para que a medida seja aprovada em plenário ainda hoje. A aprovação dará um pouco de fôlego, mas muito importante destacar que a ação exclusivamente pontual e emergencial é importante. Os prefeitos precisam continuar mobilizados e devem pressionar os senadores para aprovar a medida ainda hoje, solicita o presidente da CNM. O texto também trata da compensação da União pela redução de alíquotas no imposto sobre a circulação de mercadorias, que impactou as receitas dos demais entes. Foi estabelecida a antecipação dos valores que seriam pagos em 2024. Com os acréscimos no texto, cerca de 2,73 bilhões de reais da compensação do ICMS com pagamentos previstos para 2024 serão antecipados aos municípios nesse ano. A CNM atuou para garantir o repasse dos estados aos municípios. Para o FPM, o projeto prevê uma recomposição da variação negativa dos meses de julho, agosto e setembro deste ano. Além disso, o texto estabelece, ao final de 2023, após verificar todo o exercício, se houver queda real em comparação a 2022, essa diferença também será recompensada. Com informações do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Bom, a pressão dos municípios, a pressão de municipalistas e aquelas idas a Brasília valeu, porque, na realidade, o texto aí do Sátiro, ele pegou a informação, Marcos, porque passou na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou. Só que ainda ficou ainda na noite para ir para o plenário. Acabou indo ainda ontem à noite. Então, na realidade, este texto ele já foi aprovado, essa recomposição já foi aprovada pelo Senado numa votação tranquila, inclusive, e vai agora para a sanção presidencial, ou seja, do presidente Lula. Então, nós estamos falando aqui de algo que já está configurado. Foi aprovado por 63 votos a 2, uma proposta que vinha sendo acompanhada realmente com interesse pelo próprio governo, a partir dessa pressão dos municipalistas, dos prefeitos, dos governadores também, porque ela tanto faz a recomposição da questão das perdas provocadas pela redução das alíquotas do ICMS no governo Bolsonaro, e aí a gente já viu que tinha essa pressão anterior, como também faz uma recomposição de perdas com a arrecadação do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, esse ano principalmente, nos meses de julho, agosto e setembro. Ou seja, ficou claro que os municípios tiveram uma queda no repasse desse FPM e o governo então fez essa recomposição, inclusive garantindo já aquele adiantamento de verbas, por exemplo, para os municípios, de algo em torno de 2,3 bilhões de reais, para os estados de mais 10 bilhões. Então, é dinheiro que chega para os cofres e, claro, isso tudo diante do trabalho de pressão feito pelos municipalistas, por entidades como aquela associação que reúne a Confederação Nacional de Municípios, a própria Prece aqui do Ceará reuniu, o Júnior Castro sempre fez esse trabalho de pressão aqui reunindo os prefeitos, os 184 prefeitos aqui do estado do Ceará, para se juntar nessas ações em Brasília, realizadas em Brasília. Então tá aí esse trabalho feito e deu resultado nessa quarta-feira, passando primeiro pela CCJ do Senado e depois em seguida já no plenário. Então, vitória para o pessoal aí das prefeituras, Marcos.